vez que eu ouvi falar foi num mito de um cara chamado Eric Newman, um escritor, e o Eric Newman contava que uma mulher tinha um peixe carnívoro dentro da vagina e esse peixe devorava os mal intencionados que adentravam o corpo dessa mulher. O mito da vagina dentada já foi atribuído a Freud, que eu não sei se é verdade. No hinduísmo você tem isso. Mas existe sim esse grande medo que algumas mulheres tenham mandíbulas dentro da vagina. E quando os homens mal intencionados, agressivos, homens desprezíveis, entrarem nessas mulheres, inclusive sem o seu consentimento, os dentes dessa vagina vão dilacerar o pênis desse indivíduo. Eu digo a vocês que muitos homens acreditam no mito da vagina dentada. E acreditam que algumas mulheres escondem, porque elas nunca dizem quem são as que têm a vagina dentada. Tem uma que eu acho que está deixando na cara, que tem mandíbulas dentro da vagina, da qual os homens morrem de medo. E eu estou hoje aqui com ela, dona da vagina dentada, Lumena. Autorizou. Pô, joguei bem, né, cara? Nossa, que Porra, diz aí, hein, cara? Diretamente da boca do Rio, B, que eu tô ligada. Diretamente da boca do Rio, viu, B? Seu caô da porra aí. Lumena, bem tranquilo, bem tranquilo. Jogue. As pessoas têm medo da sua vagina. Na atual conjuntura, eu acho que ela está sendo ressignificada. Eu estou trazendo uma camada um pouco mais sensível, quem sabe, mas minha vagina ela já amedrontou muita gente, eu acho. Já afastou muita gente. E aí é muito doido, porque assim, por mais que a gente esteja falando, você que está acompanhando a gente aí, nós não estamos falando do órgão sexual, tá? Exatamente. Ninguém está falando do órgão sexual. A gente está falando do conceito de femininidade. A mulher que você representa foi atacada, foi agredida inclusive por outras mulheres, num movimento de coesão com o machismo absurdo que nós temos. É muito doido como você, não sei se intencionalmente ou não, entrou no imaginário social como uma desordeira que quer trazer ordem. Você acredita, Manu? Que momento, né? Que momento. Mas foi interessante receber essas diversas interpretações sobre a minha passagem no Grande Irmão, que me possibilitou ter diversas perspectivas do que foi aquela minha jornada, né, no Big dos Bigs, e ao mesmo tempo entender qual é o termômetro do comportamento que as pessoas vêm assistindo a experiência e a participação de pessoas pretas, sobretudo de mulheres negras, com o comportamento que a minha participação, né, simbolizou, assim. Hoje eu não consigo ver como algo bom ou ruim, muito pelo contrário, eu acho que eu entendi que foram processos polêmicos que geraram diversos debates aqui fora, debates que, inclusive, dificilmente seriam possibilitados em núcleos de famílias, na massa, de modo geral, de trabalhadores que precisaram entender termos, discussões, reflexões que às vezes estavam, de fato, restritos às minhas bolhas, né? Porque por mais que eu tenha sido socializada como uma jovem preta periférica de Salvador, a minha jornada enquanto ser humano, né, subjetividade, ela foi marcada por outros atravessamentos que sim envolve uma certa formação acadêmica densa, que me foi formada em quê? A minha graduação é em psicologia. Eu tenho 3 pós. Uhum. E eu desisti do doutorado para fazer o processo seletivo do Big. Foi muito palha a palha, né? E aí eu tive um chamado da Lumena criança, que estava um pouco cansada de uma certa performance social intelectualizada,
que de fato foi o que sempre me Só para eu saber, Sim. você trabalhava também na equipe do Felipe Neto na época? Eu tava adentrando o universo audiovisual como roteirista. Uhum. E aí, durante a pandemia, surgiu uma vaga para ser contratada como roteirista de alguns influencers da empresa do Felipe Neto. Ah, entendi. Aí eu roteirizei para o AD Júnior e para o canal do Silvio Almeida, que é o atual ministro dos Direitos Humanos. E naquela época eles queriam um perfil de pessoas que estavam estudando roteiro, audiovisual e que tinham um certo acúmulo, Sim. né, sobre determinados assuntos e tal, que era mais a minha vibe. E aí surgiu essa vaga que foi que me ajudou a pagar a conta na época da pandemia, porque eu estava saindo do mestrado e tentando doutorado. E aquela vida de bolsa, né? É, claro. Difícil, né? Você conhece e tal. Então, foi muito palho a palho. Então, eu estava fazendo o processo seletivo do Big e estava trabalhando na Play, como roteirista. E aí, inclusive, eu lembro da cara do senhor Boninho, quando eu falei que eu estava... Porque durante a inscrição, eu ainda não tinha sido contratada. Quando a gente chegou na cadeira elétrica, que é a última etapa, que é aquela etapa decisiva, né? E aí ele perguntou, o que você está fazendo aí e tal? Que foi a única etapa presencial, porque foi um ano pandêmico, então eles tiveram que adaptar o processo seletivo, né? Então, basicamente, foi tudo virtual. As seletivas, foi tudo dentro de casa. Eles criaram um canal de WhatsApp para a gente poder compartilhar nossa rotina com a produção do Big Brother. Então, a gente mandava ali através de um contatinho que a gente estava fazendo, né? Nossa rotina, quem eram os nossos familiares. Então, a gente já estava vivendo o Big Brother durante a pandemia, só que só para a galera que estava fazendo seletiva. Então, aí chegou a única etapa presencial que eles tiraram. Eu estava morando em Salvador, aí fui para o Rio de Janeiro. Isso ninguém sabia nada, todo aquele sigilo. Aí a gente sentou na cadeira elétrica, a gente entra de burca no hotel. Sério, maluco? Uma vibe burca, amigo. Uma vibe tipo assim, burca e tal. Aí a gente, pra ninguém saber quem é quem, a gente já começa aquele confinamento maluco, aquela mudança de chave, assim, muito louca. Aí a gente senta numa cadeira, óbvio que essa cadeira é muito mais elegante, né? Muito mais interessante. Aí é uma mesa com psicólogos, produtores e diretores do programa. E eles vão fazendo perguntas, né? E aí a gente começa a derrubar e tal. E aí, como é que você acha que você vai ser no Big Brother e tal? Eu falei, a gente vai ser assim, o que você está fazendo na atualidade? Como é que você paga suas contas? Quem são as pessoas que você está se relacionando? Então, são perguntas mais triviais. E aí, na época, foi quando eu falei, não, então, na atualidade eu pago minhas contas sendo roteirista do... Acabei de ser contratada da Play 9, que é a empresa do Felipe Neto. Mano, o olho do Boninho... Eu lembrasse que nessa hora eu falei, nossa, porque era uma informação que eles não tinham até então. Ele deve ter olhado para pesquisador e disse... Esse peixinho morto aí. É, né, amiga? É o patinho que a gente estava precisando. Esqueceu de perguntar, né, querida? Eu acho que nessa hora ele pensou assim, nossa, essa doida aí é o perfil que... Maluca doida. É o que eu tô precisando para compor a minha narrativa aqui... do que feio, né? Do que veio aqui. Que foi, de fato, narrado, né? Agora, sim, existe a Lumena do Big, que todo mundo assistiu e tal, não sei o quê. Tem uma cena, para mim, muito emblemática, que foi uma cena que me educou muito, protagonizada por você. Eu me lembro que, em todo aquele contexto que o Lucas viveu, chegou uma hora que ele tentou ser o líder negro do processo. E aí ele foi te cooptar numa narrativa que você conhece, que para ele provavelmente fosse uma narrativa super sincera e super legítima. Mas naquele momento ele estava fazendo algo que, além de não funcionar para ele, expunha uma comunidade negra. E aí você falou pra ele, rapaz, vá ser zumbi na casa do caralho, viu, velho? Verdade. Não venha meter a sua de zumbi pra cima de mim, não, viu, velho? Eu falei, verdade, amigo. Verdade, larguei essa, né? E aí, cara, eu vi que em alguns momentos eu me comportava como Lucas. Nossa, entendi. Em alguns momentos eu metia o revolucionário em lugares que não era cabível. Entendi.
Mas é interessante, né, amigo? A gente vem de uma formação que eu acho que a gente partilha de códigos. É, Que se cara. encontram e desencontram. E nessa hora meio que eu falei, caramba, mano, ainda bem que quem tomou essa chapuletada foi o Lucas, não fui eu. Porque eu tomaria aquela porrada que ele tomou e seria, pra mim, assim, uma ofensa. Mas assim, nós conhecemos a Lumena do Big Brother, conhecemos a Lumena que sai de lá e decide se libertar, entendeu? E bota corpo pra jogo. Eu, particularmente, não sabia que você era gostosa. Eu achei que você fosse super feia. Amigo, nem eu sabia. Você também não sabia, não, né? Daqui a pouco eu olhei e falei... nega... Organizada. Não, essa raba jornada interessante aí. respeita minha jornada. Esse dia eu vi que você tava fazendo bagulho de preenchimento de bunda. Você viu meu eu bumbum? vi, Joguei cara. o bumbum pra jogo, bebê. Eu falei, rapaz, que nega... Então, assim... Mas eu acho que, além da Lumena do Big, além da Lumena disruptiva, sexualmente e socialmente falando, eu acho que tem uma pinta que deita no travesseiro, né, velho? Que não dialoga com nenhum desses lugares, assim. Tirou make, tirou roupa, tirou tudo. O que sobra, negona? Amigo, um desejo muito puro e novo. Arrisco dizer que é bem novo essa Lumena corajosa. Consigo própria. Porque, querendo ou não, amigo, a gente... enquanto pessoa preta que vai se entendendo preta, a gente parte de não lugares e vai ao longo do processo tentando encontrar pares, né, para poder disputar um lugar no mundo. E eu acho que nesse processo como um todo... Isso, só fazendo uma observação, eu quero que vocês assinalem bem isso que ela falou. A gente fica tentando encontrar pares, e pares não são semelhantes. Pronto. Semelhantes são peças iguais. Exato. Pares são peças que se encaixam. Que se encaixam. Porque os pretos, as mulheres pretas, nós temos muitos semelhantes. Mas não necessariamente você tem par, né, velho? E esse avanço eu acho que é um dos mais interessantes da nossa atualidade e da experiência preta. Porque hoje a gente consegue complexificar a subjetividade de pessoas negras. Porque a gente partiu de... O próprio movimento negro precisou em algum momento unificar, não à toa, eu acho que é a primeira grande revolução no Brasil de pensar a experiência da população preta é o movimento negro unificado, que a gente parte de uma experiência diaspórica de diversas rupturas, de diversos de diversas fantasias acerca do que é ser preto no Brasil. Uhum. Em um dado momento a gente se liberta dessas fantasias e tenta se olhar e se encontrar. Então o primeiro movimento é, mano, vamos se dar a mão aqui, que a gente primeiro precisa se unificar para poder sair de uma experiência de pobreza, de ausência de materialidade, né? de escassez material e subjetiva. Não, e é importante sempre destacar que isso que nós estamos falando na casa do preto, mas isso aí na casa da comunidade judaica aconteceu. Opa. Isso aí na casa do Japão pós-guerra aconteceu. Exato. Isso aconteceu em muitas casas. Identitárias. Exato. Então, assim, é só para entender que quando nós falamos dessas características sociais e gradativas, né, e step by step, mas não ficar lambendo o termo americano, mas nessa lógica, step by step, da ascensão social e da localização social, nós somos seres humanos. Pronto. Então, os judeus precisaram criar essa relação identitária que os pretos precisam, a comunidade indígena precisa criar. Então, assim, a gente está falando de tudo, né, mulher? Normal. Experiência de sociabilidade. E eu acho que hoje a gente está conseguindo dar um avanço muito mais interessante em relação a pensar as experiências identitárias, que é, cara, a gente pode ser fenotipicamente, que foi uma palavra também que eu entendi que causou um certo... fenotipicamente. Fenotipicamente a gente se encontra, mas subjetivamente falando, a gente pode partir de diversos lugares. Eu acho que é massa. Eu acho que, querendo ou não, a experiência do reality show jogou luz a essas individualidades. A gente tem uma experiência comunitária, temos uma experiência estrutural, mas temos uma experiência de indivíduo. E que bom. E não necessariamente não necessariamente quando o Lucas me faz um convite enquanto mulher negra de vamos se unir aqui e
criar uma oposição contra as pessoas brancas da casa, eu preciso estar de acordo com esse convite, entendendo que eu partia de outros acúmulos ali dentro da experiência da casa do Big Brother. Então, o que chegou um pouco estranho é que a gente estava partindo de códigos e de um diálogo de uma certa base que eu e ele a gente partilhava ali. Claro. De códigos de 2 militantes, 2 jovens que tiveram uma certa formação militante. Então, parecia que era uma DR de 2 militantes. Mas, ali, na né? verdade, não. Era DR, exatamente a relação heterogênea que existe Dentro na do comunidade próprio- negra da e que existe em própria qualquer comunidade. Agora, vem cá. Você é bissexual? Eu me reencontro na bissexualidade, amigo, porque como... E já eu explico o porquê dessa pergunta absurda. Que não tem nada a ver com isso. Mas hoje, a minha experiência, a minha história, ela é bissexual. Porque em 33 anos de idade eu me relacionei com homens e mulheres, sigo me relacionando com homens e mulheres. Eu tive um momento de comunicação pública da minha experiência com uma outra mulher. Então, a narrativa que foi apresentada da minha sexualidade era de uma experiência lésbica, porque eu estava há 8, 9 anos me relacionando única e exclusivamente com mulheres. Então, os meus acúmulos afetivos, sexuais, ela partiam, sim, de uma experiência lésbica, porque era o que eu estava vivendo naquele momento da minha vida. Mas a minha história de vida afetiva sexual, ela é bissexual. Por que eu tô te perguntando? Esse dia eu estava conversando com uma amiga minha, Sim. que ela, nos últimos 8 meses, mulher negra, começou a se relacionar com mulheres. E, cara, eu conhecia ela como uma mulher que curtia homem. Sim. Pra caramba. Sim. E vivia isso e tal, não sei o quê. Eu falei pra ela, vem cá. Essa sua bissexualidade ou essa sua mudança de identidade, ela é algo que habitava em você? É uma experimentação? O que é isso? E falei na intimidade que a gente tem. Uau, massa. Ela disse pra mim uma coisa que foi muito forte e que é um contradiscurso ao que eu já ouvi de fundamentalistas idiotas. Mas ouvir da boca dela foi muito estranho, que ela disse... Eu não consegui encontrar homem à minha altura, só encontrei mulheres à minha altura. Uau. E aí ela falou, isso, eu sou, hoje, o resultado da solidão da mulher preta. É uma fala... Cara, isso é muito doido, porque aí ela tá dizendo, faltou homem, então eu decidi pegar mulher. E aí eu falei, caramba, mano. E ela disse, faltou, assim, ó, não faltou pau, faltou homem. Massa. Cara, Massa. E aí eu queria entender, assim, você como mulher preta e você que dialoga muito com mulheres pretas, você acha que a ausência da verdadeira masculinidade, ela está, eu não digo estimulando, mas criando um cenário favorável para que as mulheres se permitam viver outras experiências sexuais e afetivas? Amigo, eu acho massa, sabia? Que diálogo massa é esse, inclusive, porque eu acho que consegue explicitar o como a experiência da sexualidade humana ela transcende o encontro e uma certa determinação de corpos, né, que fica às vezes muito marcado pela heterossexualidade. Mas muitas pessoas elas depositam na sua expectativa, no seu desejo, uma certa recíproca que tem a ver com um projeto de mundo, que tem a ver com visão de mundo, que tem a ver com compreensões sobre o que é afeto, do que é rotina. Porque então, a sexualidade humana ela é extremamente fluida e aí a fluidez, bebê, a estimulação, tem uma parte que é da estimulação do corpo, mas tem uma parte que é da estimulação simbólica, né, do tesão. Quantas pessoas, Manu, eu já me apaixonei, eu tive tesão, vontade de sentar, de lamber e ser lambida, meu amor, porque estava me apresentando uma perspectiva de mundo que me sabe, que me causava, que mexia comigo, que mexia com o meu corpo, que mexia com minha vaidade, com o meu ego, com a minha... E Falei, que era a caralho, inteligência da pessoa. tá ligado? Às vezes o tesão, bebê, transcende a experiência física, transcende a experiência de gênero,
transcende a experiência, vai para além, vai para além. E que bom que hoje a gente tem a oportunidade de poder se permitir se afetar por esses outros tipos de tesão. Outros tesões estão permeados aí na experiência sexual, sabe? Uhum. Eu acho isso bacana. Obviamente, isso parte de pessoas que estão afim de se desconstruir desses lugares. Tem pessoas que estão muito bem assumindo. Não, o meu tesão passa por uma identidade do gênero. Não, o meu tesão é direcionado para o corpo masculino. Então, em algum momento, elas vão flexibilizar outros tesões, assim. Não, eu pego homem, eu gosto de homem. Então, eu banco a experiência heterossexual, por mais que esses homens eles não me proporcionem uma identificação política, por mais que esses homens eles não me proporcionem uma rotina de carinho, de afeto, de cuidado, de outros né, de outros acúmulos. Mas tem pessoas que não, que elas querem se satisfazer a partir de outros códigos, que é o código de um comportamento outro, né? E que isso pode vir de uma mulher que está muito mais preparada para bancar um relacionamento a dois, que está muito mais preparada para bancar uma maternidade, que está muito mais preparada para bancar um projeto. Até porque duas mulheres se pegando mora no imaginário social do gestor do status quo, que é o homem, né? E agora, dois homens se pegando fere a sua identidade. Exato. Eu parto do princípio que todo mundo é bissexual. Eu também. Algumas pessoas dão vazão a essa bissexualidade. E quando eu falo de bissexualidade, volto a dizer, não necessariamente está ligado ao órgão genital, Sim. mas está ligado a uma percepção e uma maneira como você sensorialmente recebe o mundo. Exato. O meu lado mulher, ele pode vir à tona na hora que eu estou escrevendo. A gente pode pegar, sei lá, o Chico Buarque. Uhum. Chico Buarque escrevia música falando da dor feminina, da alegria feminina, com a força, com a qualidade que parecia que era uma mulher. Se você pega tatuagem dele, cara... O eu lírico... É verdade. Entendeu? Então, assim, ele é muito feminino. Verdade. Na sua narrativa. Diferente, por exemplo, outro cara que pra mim é feminino, assim, num lugar muito bonito, que é o Ney Matogrosso. Ai, o Ney. Entendeu? Então, assim, eu realmente acredito que nós precisamos dar vazão à bissexualidade. Algumas pessoas dão vazão à bissexualidade através das relações sexuais. Exato, mas tem gente que transcende, né? E que bom. Você pode fazer outra coisa. Que bom. Para eu aprender a tocar piano, desculpa, o hétero bruto que eu era não sobreviveria ao martírio de 84 teclas. Mas esse convite, amigo, eu acho que é massa, é de uma geração que entendeu que tem masculinidades aí que já estão fadadas ao fracasso, né? Uhum. Que bom, já está na hora de olhar no espelho e aposentar. E feminilidade também, aquela feminidade, aquela mulheridade subserviente que já tá cafona. Não comporta mais. Tem performances que eu acho que a gente já olha, cafona. Não rola, né? Não rola, agora, não tá autorizado. Mas... vamos lá. Sendo um pouquinho espinhoso, você realmente relatou a perda de um bebê recentemente? Exato, amigo. Exato. Foi um processo que eu tive condições emocionais de publicizar 2 anos depois. Que eu acho que é fruto de um luto que eu vivenciei primeiro com o meu corpo, com a expectativa, com a minha família, com a minha rede de apoio. Vamos lá, vamos começar a conversa. O que foi que aconteceu? Assim, fale até onde puder. Claro. Mas eu, como entrevistador, não posso pular, porque eu acho que você falou uma frase muito importante aí, que é o luto. Isso. Porque geralmente quando uma mulher perde um bebê na barriga, não se atribui a esse momento um luto. Exato. E aí eu queria entender de você, como é que aconteceu isso? Foi um aborto espontâneo, fruto de um descolamento. E aí, o primeiro é o choque, né? De você... Quantos meses ou quantas semanas tinham? Nossa, eu tava caminhando pra... Acho que já tava uns 2 meses, assim, sabe? Já tinha projetos, né? Então, já tinha tido uma rotina dos exames, dos primeiros exames. Então, já tinha uma narrativa. Chegou a ouvir o coraçãozinho? Né? Sim, é muito louco isso, né? Aquela experiência do ouvir o coraçãozinho. É muito louco. É muito louco.
Mas eu entendi Chegou aquela parada o de escolher nome e universo. tal? Não, Não, não. porque a coisa vai se adensando. É. Cada decisão que você vai tomando para aquele ser é um projetinho novo. Né? Exato. Nisso, pelo menos, eu acho que eu fui poupada. Seria, acho que é outra camada, né, de elaboração também, né, do luto. Mas, de início, é algo chocante, né? Mas eu tive que fazer todo o processo da curetagem, que é fisicamente extremamente dolorido. Tive o apoio da minha mãe de santo, da minha rede de apoio, que são mulheres, né, que pegaram na minha mão e tal, para me confortar, porque de fato é um processo, né? E aí não tive condições de publicizar de imediato, Sim. como muitas mulheres têm, para finalizar logo esse capítulo, né? Mas eu demorei um certo tempo. E aí, no Dia das Mães desse ano, eu falei, nossa, e veio tudo, né? Aí, quando vem, aí eu resgatei as imagens dos exames, a relação com os médicos, o registro todo. Eu falei, nossa, eu acho que tá na hora de eu dividir isso com os meus seguidores, que são as pessoas que minimamente ali... Hoje, as redes sociais, elas são o meu principal instrumento de dialogar com as pessoas que acompanham o meu trabalho, que me acompanham, né? Mas por que falar sobre isso? Então, foi uma decisão que eu acho que fez parte de um ciclo que eu estou fazendo como um todo na minha vida. Sabe aqueles momentos catárticos? Sim. Que eu acho que o Big fez parte de um momento catártico da minha vida, né? Que eu brinco que eu fui fazer terapia em rede nacional, né? Fui fazer terapia lá, Canta Orgulhoso, falou, minha filha precisou de um reality. Pra elaborar esse B.O. todo aí, gatinha. Pra sair do armário, pra tirar a Lumena, né? Artista que queria ser artista. Desde pequenininha eu reprimi, né? Sim. E aí eu acho que eu vivo essas etapas, né? Como boa ariana torta que vive de amores profundos. Ei, Daniela, velho. Mas é muito doido, porque eu acho uma generosidade, porque você trouxe a possibilidade de mulheres que viveram essa experiência falarem sobre isso, porque isso é uma dor tão solitária. E aí é interessante o seguinte, para nós homens, a criança só existe quando sai da barriga. Antes só existe uma barriga. Exato. Que a gente sabe que tem um bebê ali, mas não existe um bebê. Para a mulher já existe um bebê. Existe. Depois que o bebê sai, nós homens vemos que existe uma responsabilidade. Que nós temos que alimentar, que cuidar. O bebê começa a existir para a gente a partir de uns 3 meses, mais ou menos. Que é quando ele começa a responder, o sorriso, quando ele começa a interagir. Só que ele já está interagindo com você há muito tempo, que você tem 2 corações batendo no seu corpo, porra. É simples assim. E depois o coração que estava batendo no seu corpo começa a bater fora do seu corpo. É um padrão de conexão que nós homens vamos alcançar, sei lá, quando o filho chegar na maturidade. Então, assim, nós não temos como elaborar o que é o luto de um bebê que estava para nascer. E vocês, mulheres, são obrigadas a viver essa dor numa solidão que, quando muito, contam com a sororidade. E uma sororidade que diz, amiga, deixa abaixo. Deixa abaixo. Porque não ter a capacidade de gerar um filho quase que faz da mulher um ser disfuncional, né, cara? Nossa, você tocou num ponto aí, hein? Do como vem intrínseco, né? A existência de ser mulher com a existência de maternar, às vezes, né? E muitas vezes hierarquizado como essas maternidades que tipo de maternidades são mais acolhidas, mais validadas, Exato. mais socialmente pensadas, né, estruturadas. Inclusive, os relatos que eu recebi a partir da minha postagem foi do como a experiência dessa maternidade interrompida, ela é desqualificada, né? Então, silenciada. Exatamente. Pouco se fala sobre mulheres que abortam no âmbito público, né? Claro. E do como essa maternidade ela fica sobreposta, né?
E aí... Porque essa mulher se considera mãe de um ser que não existe. Exato. Então, um luto muito... Eu realmente... Foi um dia que eu acordei chorando. Aí fiz uma... Conversei com esse espírito. Conversei... Me emocionei, conversei, agradeci pela passagem. Passou um filme na minha cabeça. E aí veio. Assim, eu nem... Tanto que as minhas redes sociais, ela é gerenciada por uma equipe. Eu dificilmente faço alguma postagem sem trocar isso antes, sem bater, sem construir isso em conjunto. E foi uma coisa que eu falei, é meu. Quero realizar isso, Isso aí não tem a ver com minha equipe. Quero comandar isso. Isso é meu, isso é meu. Isso é meu, quero tornar isso... E aí fui e veio a postagem, só veio a vontade. Eu quero tornar isso... Quero fechar esse ciclo, do meu jeitinho. E aí foi muito bacana ler os comentários. Fui acolhida de maneira muito interessante, assim. E fechei esse ciclo. E é muito massa, que eu acho que é a primeira vez que eu estou tendo a oportunidade de falar isso com alguém que eu respeito a interlocução. Eu sei que uma interlocução saudável e acolhedora como a sua. E é isso, eu fechei esse ciclo, estou bem, entendendo os próximos passos do que é essa maternidade. Cada vez que eu vejo esses seus posicionamentos à la Joana d'Arc, que se joga na fogueira em nome de causas, olha, só que a gente está falando de fogueiras digitais, né? Digitais. Então, assim, eu realmente acho que as pessoas, elas não têm noção do quão você existe à flor da pele. Eu, particularmente, eu te vejo como um ser que não tem nem osso, que tem cartilagem. Só que você acabou desenhando publicamente uma imagem de caranguejo, como se sua estrutura óssea fosse para fora. Porque caranguejo é isso, né? Caranguejo tem o osso para fora e a carne para dentro. Verdade. E aí as pessoas acham que podem bater porque Lumena aguenta. Tá ligado? E aí cada vez que eu vejo isso, foi por isso que eu quis entrevistar você, isso me causa uma dor, porque as pessoas acham que estão batendo na armadura. Então, quando eu comecei a ver você fazer stand-up e você fazer sorrisos da sua dor, quando eu comecei a ver você fazer curtas-metragens na internet, no Instagram, para você satirizar as suas crenças, para que elas fossem mais protegidas. É meio Chaplin, sabe? Que quando ele faz... ele joga as verdades dele na piada para que essas verdades sejam respeitadas pelo menos como piada. Seu lindo. E isso é muito doido, cara, porque assim... Quando o nosso desejo de dignidade mora na piada, é uma prova de como a gente está sendo tratado, tá ligado? Amigo, aí essa hora que eu respiro fundo e aí penso o que é que eu vou te responder, porque foi uma decisão... As pessoas acham que foi uma decisão... A gente é muito doido, né? Eu tive que pensar a minha experiência política muito cedo, né? Enquanto criança preta, que tive uma mínima experiência ali de ascensão econômica. Então, eu não tive muita escolha que não fosse pensar aquele não lugar, né? Do racismo mesmo. Então, de maneira muito ágil para sobreviver, né? Como é que eu existo, né? Nesse espaço que me foi proposto, né? Então, numa escola de Salvador, eu estudei no Salesiano, que é uma escola particular, que eu era uma das poucas pretas da sala de aula. Eu fui uma bailarina, a única bailarina negra da escola Rosana Bubaque, que é a maior escola de balé de Salvador, onde a filha do governador fazia balé.
Eu era a única aluna negra de um curso de inglês. Então, assim, a minha experiência de criança preta me trouxe uma estrutura de tomar porrada muito cedo e, ao mesmo tempo, ter que elaborar muito rápido essa ação e reação dessas violências, né? Que, às vezes, uma rotina racializada ou não racializada te proporciona. E aí tem uma coisa que eu queria só observar, Sim. que eu sempre ouço, que quando uma criança negra como você é vítima de uma violência, infantilizam essa violência. Coisa de criança, coisa de criança. Enquanto eles infantilizam os seus filhos, dizendo que o que eles estão fazendo é coisa de criança, os nossos pais nos adultizam, dizendo que nós temos que aprender a elaborar aquilo. E aí eles vão ficando cada vez mais infantis e nós somos obrigados a ficar cada vez mais adultos antes do tempo. Perfeito. Para lidar com maturidade com a violência que foi infantilizada, que não é uma violência infantilizada, que foi infantilizada deles, né? Que é zero responsabilizada, né? Porra, o algoz velho. é totalmente desresponsabilizado mesmo. E aí a gente vai para um debate mais... Isso aí, se a gente chora de gente, tem que ensinar. Assim, ó, ele tem que saber diferenciar o que é brincadeira e o que não é brincadeira. Exato. Assim, ó, como é que essa criança não sabe que o menino tava brincando com ele? É sério que você quer que o menino de 8 anos, ou a menina de 6 anos, diferencie o que é e o que não é brincadeira? Exato. Não é mais fácil você ensinar para o seu filho o que é e o que não é brincadeira? Olha, esse debate aí, ó, vai virar... Cadê minha cerveja, mano? é a típica... Eu amo essa conversa, você sabe. Mas só tomo com cerveja. Mas eu precisei voltar lá atrás para tentar te responder do que foi esse meu mecanismo. Traz uma cerveja para ela. Autorizou! Traz pega lá uma cervejinha lá. Autorizou. Estamos na internet, a gente vai tomar uma cerveja. Lembrando a você que tá aí do outro lado, só beba cerveja se você for maior de 18 anos, né, Lu? Ninguém tá querendo que criança beba cerveja, não. 18. Mas 18, tá? 18. Se você não for maior de idade, não beba, não. Tome vergonha na sua cara, viu? Você não tinha que beber nem refrigerante, tinha que beber água. Se beber, eu vou botar o dedão na sua cara. E não dirija. Não dirija. Filha da puta. Mas, basicamente, é um mecanismo que eu acho que eu desenvolvi, amigo. Respostas rápidas para demandas de sofrimento. Eu acho que eu fui treinada. Treinamento de guerra, irmão. Treinamento de guerra. A gente vivenciou guerra muito cedo. Era chumbo na veia, chumbo... Quando eu saí, que eu vi que tinha acontecido uma terceira guerra mundial, porque lá dentro, de fato... Eu, Carol, Nego Di, Projota, Lucas Penteado, os personagens negros, né, dessa edição. Nego Di, Carol, Projota, Lumena, Lucas Penteado, tinha mais um, Camila De Luca. Camila De Luca. Nós fomos eleitos para ser os personagens negros, arrisco dizer, da maior edição do Big Brother, né, que é o maior reality do Brasil. A gente não tinha noção do que estava sendo roteirizado sobre as nossas vidas aqui fora. A gente não tinha a noção. E aí cada um, obviamente, ocupou um papel ali que fez parte de uma narrativa que eu acho que foi a maior narrativa de extremos, acho que da televisão brasileira, né? Sim. Eu acho que foi a maior narrativa de antagonismos. Exatamente. Né, de personagens porque quando a gente tem o momento da Thelminha, por exemplo, o BBB da Thelminha, rolou uma aula de sororidade. Sim. Que foi lindo de ver acontecer. Foi lindo. Uma aula de sororidade, colocou 3 mulheres na final e essas mulheres se conectaram e se viveram de uma maneira muito bonita e muito interessante. Exato. No caso da edição de vocês, a afroridade, que seria a versão afro da sororidade, ela não existiu porque você via que, por mais que vocês não soubessem o que estava acontecendo de maneira direta aqui fora, eu acredito que energeticamente, sensorialmente,
aquela mobilização energética polarizada, inclusive da comunidade negra, que é muito espiritualizada, começou a chegar em vocês. Muito. E eu acho que chegou na Carol de um jeito muito forte, porque você conhece ela. Conheço. Uma intuição absurda. A que a gente via ali não era a Carol. Zero. Não, não era. Eu falo porque quando ela saiu, eu fui um dos poucos que foi, abraçou e disse. Inclusive, postei foto pública com ela. Na época, minha galera ficou doida, que eu perdi milhares de seguidores na época e tal. Mas eu falei, cara, não é hora de deixar uma mulher preta ser espancada. Por mais que existam erros da parte dela. Sim. Né? Então, assim, mas eu acho que o sofrimento abre portas para obsessores, para eguns, como você quiser chamar. Mas o sofrimento faz isso. O sofrimento permite que seres se acoplem em você, e você que está aí do outro lado sabe exatamente do que eu estou falando, porque você já viu momentos em que espíritos ruins tentaram se apoderar do seu corpo, e eu acho que isso aconteceu um pouco com ela. E com todos ali, né? Foi assim... Eu acho que a base dessa fragilidade emocional, dessa fragilidade espiritual, a gente estava vivendo isso a nível mundo, né? Era um ano pandêmico. Exato. Era um ano de adoecimentos. Não mostra a marca não, viu? A marca eu não vou querer mostrar. Se a quiser marca eu não vou patrocina. querer mostrar, não. Então, pega aí pra mim, Bruninho, Aê! por favor. Pô. Não, tem que dar uma cerveja. Pode trazer aqui, Bruninho. Tem que dar uma cerveja pra moça. Boa, Bruninho. Obrigado, Bruninho. Ô, Bruninho. Autorizou, pai. Aí, ó, tome sua cerveja pra você começar. Tudo. Aqui é Bahia, respeita a minha Bahia. Respeita a minha Bahia, porra. E o barril aqui, ó, já tá quase... Entendeu? Não tá dobrado, não. Ele tá quadriplicado. Esqueça tudo, bebê. Eu acho que, querendo ou não, a gente viveu, como eu te falei, né? Foi uma seletiva que foi feita durante um ano, onde a gente estava vindo de um confinamento. Claro. Então, foi um confinamento dentro de um confinamento. Carol é uma artista. A alma da Carol, ela é nutrida em relação com o público dela, com o palco. O Projota é um artista, ele se fez simbolicamente no palco. Nego Di é um comediante que ele se fez simbolicamente no palco. Então, assim, a coragem, o que as pessoas esquecem é que a coragem que eles, enquanto pessoas públicas, tiveram, pouquíssimas pessoas teriam. De jogar em praça pública todo um projeto profissional para ter a coragem de se experimentar num laboratório social. Tá louco. Um projeto de carreiras, né? A construção do nome Carol Conká foi construída com muito suor. Ela teve a coragem de colocar isso em praça pública para se experimentar enquanto ser humano. Para se humanizar enquanto ser humano. E não se faz uma Carol Conká em 10 anos, né? 10 anos. O Fiote disse isso e eu concordo perfeitamente. Então, assim, em paralelo, a gente pode colocar sobre uma narrativa de erros e acertos, mas num outro contraponto tem uma coragem aí de que pouquíssimas mulheres, que inclusive aqui fora, teceram comentários, teceram julgamentos, cristalizações. Para essas pessoas negras que tiveram essa coragem, não teriam. Porque, em termos práticos, eles tiveram a coragem de se humanizar, se reivindicarem humanos, né? E, infelizmente, a partir do momento que a gente assina um contrato, a gente está ali se colocando para ser julgado, de fato. Sim. Para ser julgado. A gente está indo para o Big Brother para ser julgado e para ser convocado a julgar. Óbvio. Foi uma edição que teve pesos diferentes, porque tinha esse cenário político, e esse cenário emocional, e esse cenário espiritual. Era um ano da pandemia, a gente estava vivendo mortes, a gente estava vivendo lutos, a gente estava vivendo confinamentos. Muita gente projetou na Carol toda a dor da pandemia, Perfeito. Toda a dor de ter perdido pessoas. Muitas pessoas projetaram na Carol a sua frustração pessoal, porque assim, até eu tenho um grande amigo chamado Rafael, que ele traz essa analogia que eu gosto muito. As pessoas têm os seus demônios pessoais. Só que o demônio dessas pessoas não tem cara. Exato.
Aí elas pegam a foto de alguém e colocam na cara desse demônio, e a partir de agora, a cara desse demônio é essa foto que eu coloquei. Eu acho que foi um período em que as pessoas estavam com muitos demônios à sua volta, porque a pandemia fez isso. E quando eu falo demônio, eu falo muitos medos. E aí as pessoas pegaram a foto da Carol, que era uma pessoa que estava protagonizando uma vilania, e colocaram a foto dela no seu medo. Tanto que eles olham para Carol hoje e eles não veem Carol com K. Eles veem o seu medo. Perfeito, amigo. Você materializou uma passagem de Jung, assim. Jung, ele fala do como é muito mais fácil pensar o outro, julgar o outro, do que se pensar. Sim. Do que se olhar. E eu acho que a internet, esse tribunal digital, né? Quase que pelourinho digital, né? Exatamente. Vamos lá, vamos ficar, né? Se tornou a válvula de escape perfeita. Exatamente. Perfeita, porque é muito mais fácil, amigo. Muito mais interessante. E, sobretudo, no momento atual que a gente vive, de um certo distanciamento do senso crítico, né? As ausências de interlocuções críticas, de pensamento crítico, de autoanálise. Exatamente. Fica muito mais interessante se tornar hate do outro, julgar o outro, apontar o erro do outro, hierarquizar o que é certo e errado, a partir dos seus acúmulos, dos seus valores, do que é certo e errado. Então, foi uma chuva de... E a gente tinha consciência que a gente estava lá dentro para ser julgada. A gente vai pro Big Brother para ser julgado. Mas quando a gente sai, que a gente entendeu que tinha acontecido uma terceira guerra mundial... E que vocês realmente protagonizaram um capítulo da história, né? Um capítulo que a gente... Opa! Mas você sabe que eu acho que é o seguinte, e aí eu vou fazer... Você não precisa expressar a sua opinião, senão ficar à vontade. Mas algumas pessoas demonizam o José Bonifácio pela seleção. Entendo. Dizendo que ele foi ardiloso no processo da seleção. Mas eu acho... não é por aí. Não, eu acho que não é por aí, não. Eu acho que o Boninho, ele tem uma parada de ser quase... Se o Boninho fosse da religião de matriz africana, ele com certeza é de Exu. Não duvido que não é, viu? Boninho, você é macumbeiro, Boninho. Se você for macumbeiro, me manda um áudio aí. É macumbeiro, rapaz. Porque assim, ele gosta de um caos, né, velho? Então... Mas assim, ele gosta de um caos porque o Boninho entende que quando existe paz, alguém está sendo oprimido. E não tem... E sabe o que é doido? Claro que tem a questão da grana, não sei o que, mas eu sei, mas assim, além de tudo isso, eu sei que o que move ele é dizer assim... E para quem pensa a produção audiovisual, e para quem já se distanciou desse pré-julgamento moral... do que é uma narrativa de bonzinho. Exatamente. E ruinzinho, essa coisa cartesiana. Essa coisa cartesiana. Até porque religião de matriz africana não tem bom e mal, tá? Exato. Só pra você entender. Religião de matriz africana tem causa e consequência. Tem atitude, segura teu B.O. Ação e reação. E todo mundo ali na mesa e pô. É isso que eu acho que é massa. Você começa esse capítulo trazendo Exu, né? Exatamente. É essa energia de caos pra... E eu acho que materializa muito bem, porque pelo que eu fiquei sabendo, quando eu saio... Enfim, a gente de fato vai entendendo o programa conforme as coisas que vão chegando pra gente, porque a gente vivencia um Big Brother lá dentro. Que lá dentro, irmão, chegava uma hora que eu pensava, minha mãe não tá... Ninguém tá assistindo esse programa. 4 horas da manhã, o pau torando, eu dedão na cara de Juliette. Eu falei, ninguém tá assistindo essa bosta. No máximo, minha mãe tá assistindo. 4 horas da manhã... Todo mundo bebaço naquela festa maluca, que eles botam alguma coisa naquela água. Não é possível. A sua edição foi a edição da Juliette? Foi a edição da Juliette, do Gil do Vigor, da Carol Que pra mim parece que foram Big Brothers completamente diferentes. Exato. Eu nunca associei que você tava na mesma edição que a Juliette. Amigo, o meu maior meme, que eu pago minhas contas até hoje, é de uma imagem que eu saio assim, atravessando o gramado, conversando com Juliette, que eu falo assim uma frase que virou meme, que é... Primeiramente... ressignificando a informação que você trouxe porque ela é falsa. Amigo, meus chakras, eles não estavam alinhados.
Eu tava em outra O dimensão. sexual tava aqui, ó. Tava lá no joelho, velho. O terceiro olho tava lá atrás. Eu querendo trazer meu vibrador. A produção não autorizou meu vibrador, entendeu? É sério que não não autorizou meu vibrador. Não autorizaram você levar o amiguinho? Eu querendo lá botar o que tem. Eu falei, meu irmão, eu já tô estressada aqui. Tô sem meu vibrador. E ainda tem o pré-confinamento do hotel. Que a gente fica quase 15 dias. E assim, assim, ó, vamos lá. Eu preciso falar isso, porque assim, nenhum homem tá falando. A luta é desleal. Amor, assim, ó, eu não tenho como competir com um sugador. Amor, assim, ó, não existe possibilidade matemática humana de competir com aquilo. E você já viu um que vem com o acúmulo o encaixe? Esse, ó. Não, gente, assim, ó, esse por favor. Não dá pra cobrar a mesma coisa. E olha que eu faço pesquisa, viu? Hoje que eu tô livre, leve e solta, entre tartarugas, todos os gêneros. Sua amiga aqui faz pesquisa. De línguas. Porque eu estudo intercâmbio. Entender o processo, né? Óbvio, eu acolho. Por favor, cante La Bamba. La Bamba. Isso, agora cante bolero. Isso. Amigo. Olha, eu falo, vem, querido, quer conversar? Vamos fazer uma militância, desce aí, se autorize aí. Se autorize. Autorize, faça sua jornada, bote seu lugar de fala. Bote seu lugar de fala aqui, meu amor. Bora comer. Dija, nos perdoe, Dija. A gente te ama, mas o lugar de fala ficou bom. Quero ver se você é de Wakanda mesmo. Dê seu nome, Pantera Negra. Regra, assim, ó, regra. Você que é preto, que quer viver essa jornada, lembre-se que você tem beiço. Se expresse. Porque assim, às vezes cansa a língua, a pessoa tem beiço, né? Vai viver, né? Teve alguns, assim, não vou dizer que todos. Teve alguns até que tiraram ali um 8, 8,5. Porra, 8 é alto pra caceta. Suou, pai. Suou, mas fez o corre. Mas assim, o vibrador, meu amor, não tem como não. Então assim, aí... Tava estressada. Entendeu? E o pior, tem mulher tomando Tadalafila. Essa informação eu não tinha. Tem mulher tomando Tadalafila, eu já vi na internet aí, não sei, não recomendo, porque eu acho que tudo é médico, tá? Vai devagar, não vai jogando os 30 mg pra dentro, não. Mas elas disseram que dá uma viradinha também, maluco. Sinceramente. Eu sou pesquisadora, eu gosto. Se a mulher tomar Tadalafila e o bagulho virar, desandou o jogo. Então, assim... Medo. Por isso que eu comecei falando da vagina dentada. Essa diáspora aí é específica. A vagina dentada, ela gera um medo pelo seguinte... literalmente, quando sua mãe disser pra você... Rapaz, você não sabe onde é que você tá entrando. Eu acho que sua mãe tá certa. Essa jornada aí, amiga, essa jornada é babada. Mas eu acho legal porque, por exemplo, no mesmo papo que a gente tá falando de Jung, a gente fala de vibrador e a gente fala da vida como um todo. E pra encerrar, eu ensaiei um presente pra você. Que pra mim é muito sua cara. Eu amo. Posso te dar? Autorizou. Cheguei, gente. Presentinho esse. E a caneta? Eu amo. Aqui. Tomara que você goste, né? Se eu errar, você me perdoa, tá? Simbora. Quando eu soltar a minha voz, por favor, entenda que palavra por palavra eis aqui uma pessoa se entregando. E eu realmente acho que você se entrega. Coração na boca, peito aberto, vou sangrando. São as lutas dessa nossa vida que eu estou contando no Instagram. Quando eu abri minha garganta, essa força é tanta. Tudo que eu vi esteja certo.
estarei vivendo. Veja o brilho dos meus olhos e o tremor das minhas mãos e o meu corpo tão suado, transbordando toda a raça e emoção. E se eu chorar, eu só molhar o meu sorriso. Não se espante, cante, que o meu canto é minha força pra cantar. Quando Lumena soltar a sua voz, por favor entenda, é apenas o jeito dela de dizer o que é amar. Te cuidando, amigo. Agora que eu não tenho... Gonzaguinha, me perdoa, tá, Gonzaguinha? Tu Eu juro que eu só fiz isso por causa dela. Ai, Nega, obrigado. preto. Ai, 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 ai. Finalmente saiu essa conversa, meu. Você Bombou. merece o nosso respeito, o nosso carinho, tá, nega? Obrigada pelo acolhido, de verdade. Bombou, bombou, bombou real.